aí, pessoal, estamos de volta com mais uma temporada do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA que está trazendo cases relacionados à inteligência artificial para vocês. Mais cinco casos, mais 5 histórias muito legais que a gente vai contar nessa quarta temporada. A começar por essa, né? Agradeço todo o pessoal aqui que está na mesa, também o Alessandro que está produzindo essa série, que está muito bacana. A gente já tem quinta temporada engatilhada, ou seja, vai ter que nos aguentar por muito tempo ainda. Bom, falando um pouquinho do tema que a gente vai tratar agora, né? A gente já falou de inteligência artificial aí voltada para produção de vídeo, já falamos de inteligência artificial voltada para oceano, já falamos de inteligência artificial para todo lado, para varejo, para todo tipo de indústria. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial no meio acadêmico, né? Então a gente tem aqui toda uma turma bastante gabaritada para poder falar sobre isso. Deixa eu começar apresentando o pessoal de cá para lá, que é o Marlon Matias, que é professor da Poli, pesquisador do Centro de Inteligência Artificial da USP. Prazer ter você aqui, tem muito caso para contar, né? Muito obrigado, Igor. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece muito estar aqui. E, de fato, a gente tem usado o IA, né, em pesquisa, é uma coisa que tem surgido muito forte ultimamente, e a gente está agregando isso no que a gente tem feito lá. A gente vai entender também como que a inteligência artificial usada no Brasil está funcionando se comparado com lá fora também, né? Se a gente está para ali, se está funcionando, vamos falar bastante sobre isso também. Fábio Cosman, coordenador do Centro de IA da USP, prazer ter você aqui com a gente também. Prazer é meu, agradeço muito, agradeço a toda a audiência que esteja nos vendo aí, prazer estar aqui. Ele coordena e pesquisa também, tá? Então vamos falar da pesquisa dele que, cara, para mim essa pesquisa é super bacana, assim, acho que tem muito... ajuda bastante, né? Principalmente nesse momento que a gente vai entrar aí agora de eleição e tal. Exatamente, acho que a gente tem vários projetos, um dos quais eu gostaria de falar um pouco depois, a gente conversa um pouco, detecção de fake news, processamento de texto, acho que é um exemplo de como a gente pode usar a IA para ajudar a sociedade. Exatamente. Jairo Carlos Filho, gestor executivo do Centro de IA da USP, prazer ter você aqui também conosco. Prazer é todo meu, agradeço também o convite. Estamos aqui à disposição para falar um pouco de IA, de como a gente montou o nosso centro e como que ele está no momento. Seu papel é organizar o centro para não virar bagunça. É o que eu tento sempre. Boa. E na ponta, Fábio Alves, gerente de negócios para vertical de ensino superior e pesquisa da NVIDIA para a América Latina. Fábio, também prazer ter você aqui, estreando no podcast. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade, trocar uma ideia com o pessoal que está usando nossa tecnologia para fazer pesquisa de alto nível. Boa. Bom, vamos falar primeiro um pouquinho do que é esse centro, né, para o pessoal entender. Olha, deixa eu só dar uma ideia aqui para a audiência, né? Nós estamos todos aqui envolvidos numa empreitada de alguns anos já, o nosso centro tem 4 anos. O centro foi criado em 2020 a partir de uma iniciativa da FAPESP, né? A FAPESP é um órgão estadual de financiamento de pesquisa. A FAPESP tem um programa de centros, né? Então tem vários centros, em várias áreas do conhecimento. Uma das características desse programa é que ele é sempre feito com o apoio de uma empresa, de uma grande empresa do setor. Então nós temos, por exemplo, na USP um centro que é financiado junto com a Shell, por exemplo, petróleo, e no nosso caso a empresa é a IBM, né? Então a FAPESP lançou uma chamada de propostas, a USP fez uma proposta e ganhou. Então, o centro é um centro de desenvolvimento geral, genérico, de IA, básico, com aplicações. A gente pode falar um pouco mais disso, mas eu acho que vale a pena, só para a gente começar aqui a conversa, falar um pouquinho de como a estrutura de IA no Brasil está, para a gente entender como é que esse centro se posiciona, né? O Brasil tem uma estrutura de IA bastante antiga. Tem muita gente que pesquisa em IA, o meio acadêmico é bastante forte. O Brasil ocupa uma posição assim, mais ou menos entre 15º e 20º no mundo de produção de IA, mais ou menos a posição que o Brasil está na Olimpíada hoje, né? Sim, mais ou menos. Então, o que acontece? No Brasil inteiro tem centros, né? O governo federal e os governos estaduais criaram nos últimos anos vários centros. O governo federal tem mais ou menos 10 centros em parceria com a FAPESP. A FAPESP tem, além desses 10 centros, o nosso centro, que, por sinal, é o maior em termos de financiamento, e existem outros centros estaduais, né? Então, o Brasil tem uma estrutura de uma rede aí bastante grande. O nosso centro é um deles, né? Acho que é o maior em termos de tamanho e de número de pessoas envolvidas. Legal. E como eu disse, quem coordena tudo isso é o Jairo. Exatamente, né? A gente está coordenando desde 2020, né? Em plena pandemia, né? Começamos tal. Montamos o centro dentro dessas condições que o Fábio falou, de um projeto FAPESP, IBM, USP. Temos a nossa sede aqui em São Paulo, no Centro de Inovação da USP, né? Um prédio que fica ali, um prédio mais assim, recente da USP, um prédio mais novo, vamos dizer.
E estamos lá, temos um espaço assim bastante interessante, onde a gente pode receber todos os pesquisadores, nossos bolsistas. Temos um orçamento, né, para executar e a gente vem executando, comprando infraestrutura para poder oferecer tudo isso para os pesquisadores. E é isso. Nós estamos também, o convênio que a gente tem são 5 anos e a gente está em vias de renovar por mais 5, né, desse centro. E a gente tem bastante trabalho, porque até você agregar, né, todas as pessoas que estão... A USP tem essa iniciativa também visa isso, né, você trazer as iniciativas de IA para dentro de um centro, né, para você oferecer a infraestrutura, facilitar a oferta de infraestrutura e de conhecimento também. E a gente está lá fazendo tudo isso há 4 anos, estamos entrando no 5º ano, e é isso. Boa. Bom, a gente falou aqui, né, de um dos projetos que é o do Fábio, que trabalha fake news e tal. O do Marlon é mais voltado aí para oceanos, para estudo de fenômenos oceânicos, ressaca e tal. Para que esses projetos aconteçam, é necessário uma máquina potente, né? Exato, é. Então, assim, como o professor Fábio falou, né, o uso de inteligência artificial, as técnicas já existem há muitos anos, né? O que faltava era poder computacional e dados, né? Então, com a tecnologia hoje disponível, né, e todo o volume de dados que a gente está gerando, é possível você processar isso e aí necessita de poder computacional pesado. E é o que nos investimentos que eles têm feito para dar esse poder computacional para os pesquisadores poderem processar todo esse volume de dados e sair com resultados que que podem ajudar a sociedade, né? Como que é o dia a dia assim no centro? Quantos pesquisadores passam por lá? Tem projetos que acontecem que duram um tempo longo ali, porque imagino, né? Fazer esse estudo não é uma coisa simples. Como é que é o dia a dia no centro de inteligência artificial? Acho que tem tem vários aspectos. Eu vou falar um pouco, o Jair vai falar um pouco, depois o Marlon vai falar um pouco, porque cada um de nós está vendo uma perspectiva, né? O centro tem, acho que 90 pesquisadores de todas as áreas, né? Então, desde engenharia e computação, que é óbvio, parece meio óbvio, até medicina e ciências políticas, direito, economia, o que você imaginar. Tem mais ou menos uns 150 alunos relacionados, né? Só que o centro acontece de uma forma distribuída também, né? Como o Jairo disse, a gente tem espaços, mas a gente tem pesquisadores trabalhando nas suas várias unidades e interagindo, né? Por exemplo, o Marlon, que está na Poli, na Engenharia Mecânica, mas ele é muito bem-vindo lá e a gente faz nossos seminários, faz nossos encontros no nosso espaço central. E é um espaço que qualquer das pessoas do centro pode usufruir se quiser, né, Jair? Perfeito, é isso mesmo. Se eu tiver um projeto, eu posso chegar lá, bater na porta, falar, Fábio, me ajuda aí. Não é bem assim? Então, mais ou menos. Existem critérios. Mais ou menos. Você pode falar quase tudo, mas não tudo. Não, o que acontece é assim, a gente tem um processo de discussão dos projetos, né? Tem um comitê executivo, esse comitê executivo tem colegas, tem, por exemplo, o professor Fernando Osório, o professor João Paulo Veiga, estão lá, e tem uma pessoa da IBM também. O Jairo também participa, e a gente discute um pouco qual vai ser os investimentos, né, Gero? Acho que... Perfeito, é isso mesmo. A gente tem alguns critérios, né? Que critérios são esses, assim? Bom, por exemplo, quando foi criado o convênio, né, a gente tinha algumas linhas de pesquisas que foram pré-definidas como mais importante para os parceiros envolvidos, né, para a IBM, para a USP e tal. Quer dizer, então a gente segue essa linha e as novidades, porque lógico, você não vai ficar preso no que foi discutido há 5 anos atrás, né, você vai ter que ir evoluindo. E a evolução disso, esses novos projetos que você colocou, a gente discute nesse comitê, tá? E aí, porque nós temos um orçamento a ser alocado, né? E em função dessa discussão, dessa prioridade nos projetos que surgem, a gente faz a alocação do orçamento baseado nisso, tá? Então tem uma linha mestra, né? E a gente vai incorporando projetos na medida em que a gente vê o interesse dos envolvidos nesses projetos. E hoje tem mais espaço? Está no limite? Como é que funciona aí no dia a dia? Espaço em termos físico? De tudo, né? Desde físico quanto de... O céu é o limite, né? Assim, a parte de possibilidades, né? eu acho que sim. Eu acho que... Fala, gente. Não, eu acho que exatamente, o céu é o limite. A gente tem...
A gente também não tem o interesse, né, de que todas as iniciativas da USP de IA Isso, aconteçam também, no nosso centro, tá? Tem outras iniciativas que ocorrem paralelamente às Já é muito nossas. diplomático. Você já, nós queremos mandar em tudo, dominar não, o eu mundo. não quero mandar em tudo. Não queremos Mandar em dominar tudo. o mundo. Se querer mandar em tudo, não manda em nada. Então, nós não temos essa pegada. Mas, então, a gente não tem essa pretensão de que todas as iniciativas... Não, mas é Agora, mais no dentro sentido- do nosso contexto ali, a gente tem muito a explorar ainda, não tem a dúvida. É mais no sentido de entender, como o Fábio falou, né? O Brasil está ali no 20º em termos de produção de inteligência artificial. Existe mais espaço para crescer com o equipamento que a gente tem hoje, com a estrutura que a gente tem hoje, ou seria necessário mais investimento para a gente poder subir nesse ranking? Olha, investimento, o céu é o limite, certo? Aí sim, né? Se você me perguntar se eu tenho alguns milhões para gastar, eu sempre tenho. Eu acho que o céu é o limite. Assim, nós estamos diante de grandes perspectivas, né? Obviamente também não quero vender uma coisa que não existe. Acho que as pessoas têm que ter clareza sobre o que é a tecnologia. A tecnologia não está aí para destruir o galáxia ou coisas de ficção científica, mas a gente tem coisas concretas onde a gente pode influenciar, pode ajudar. Processamento de texto, detecção de documentos, encontro de documentos, processamento de fenômenos extremos. Acho que o Marlon tem muito a falar sobre isso. Acho que é um exemplo fenomenal de como a IA pode ajudar a sociedade, pode ajudar o planeta, na verdade. Então, assim, a gente tem muito a explorar, né? A gente como academia, como pesquisa, como sociedade. Agora, obviamente, como o Jair falou, lá no centro a gente tem os limites que a gente também não quer abarcar o mundo e a gente quer trabalhar com cuidado, né? Mas uma coisa que eu acho legal no centro, até para passar para você, Marlon, é isso, assim, o centro ele é uma maneira de aproximar a academia do mercado, né, ou das pessoas. Então, os projetos que estão acontecendo ali são aplicáveis, são, de fato, coisas que você percebe que estão sendo aplicadas na sociedade, como é o seu caso, né? Não, exatamente. O centro ele é dividido em vários desafios, né? Então são vários grupos de trabalho, cada um com um foco. Né? Eu estou mais focado nesse grupo das partes de oceanografia, fenômenos climáticos extremos. Tem o pessoal que trabalha com o Fábio na questão de linguagem. Tanto para português, tem também um trabalho muito bacana com linguagens dos povos originários do Brasil. Legal. Tem diversos trabalhos lá, tem toda a questão de normativa, do direito em cima da IA. Né? E para a gente continuar o trabalho lá, a gente gosta muito de ter pessoas interessadas, que as pessoas venham. E, de novo, céu é o limite, mas o que a gente precisa para ir crescendo cada vez mais? Quanto mais recursos a gente tiver, mais gente interessada a gente tiver, a gente vai conseguindo crescer. Né? Mas também, de novo, dentro dessas diretrizes, né? Desses desafios que foram estabelecidos antes. Então, a gente tem esse foco justamente para não se perder, né? Porque o campo da IA é um campo gigantesco, né? O que, se você quiser estudar com essa, você consegue. Claro, não é uma solução mágica para tudo, mas tem muito campo. Quem já trabalha com pesquisa sabe. Você começa a pesquisar, você vai mantendo um caderninho ali de ideias. Uma coisa puxa a outra, Uma coisa puxa a outra. Você vai ter um caderninho de ideias naquela de quando eu tiver tempo eu pesquiso isso. Né? Quando tiver tempo, ou quando tiver outra pessoa para assumir isso, essa pessoa pode pesquisar isso. Mas essa ideia da gente separar em desafios, né, separar em grupos de trabalho, é justamente para a gente não se perder também. Principalmente se eu estou falando de oceano, né? O tamanho desse negócio. Exato. Tem que definir. A gente falou oceano, mas o meu grupo de trabalho, a gente está focado não necessariamente em todo o oceano. A gente começou aos poucos. Né? Então, a gente começou com o Porto de Santos, aí a gente começou a expandir um pouco mais ali a região em torno de Santos, agora já estamos com projetos para a costa sudeste, costa brasileira como um todo. Né? A gente vai expandindo um pouco o nosso horizonte, justamente porque senão fica muita coisa para a gente mastigar de uma vez. Mas pegar Porto de Santos, por exemplo, que tipo de coisa que você estuda que traz resultados ali para quem trabalha no porto, para quem está vivendo naquela área? Lá, né, o Porto de Santos todo mundo sabe, é um porto extremamente importante para o Brasil, para a América Latina como um todo e para o comércio mundial como um todo. Né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui entre várias coisas que a gente acaba fazendo. Se a gente tiver uma estimativa melhor de como vai estar o clima ali no porto, ou como vão estar as correntes do porto daqui a 1, 2, 3 dias, a logística dele consegue operar muito melhor. Você vai saber se um navio de tal tamanho vai conseguir atracar ali ou não. Você vai conseguir gerenciar muito melhor essa logística. Ou melhor, você vai conseguir otimizar o tempo do porto. E isso é muito importante para a economia local, para você diminuir o tempo que o navio fica esperando ali. O navio chega de uma viagem, muitas vezes ele fica um tempão ali esperando para poder atracar, para poder tirar a carga dele ou carregar ou pegar uma nova carga, justamente porque você não tem essa certeza se o clima vai permitir. Tendo
uma noção melhor, tendo uma previsão melhor, mais confiável de que vai acontecer com esse clima, com as correntes, com o nível do mar em cada ponto ali do porto, isso facilita a logística. Exato. Não, já que a gente falou de Olimpíadas, né, que acabou recentemente, se tivesse o Marlon lá no Medina, ele não estaria esperando até o último dia para surfar, né? Você já conseguiria prever o melhor dia para ele. Ou ele pelo menos sabia que quando ele ia poder surfar. Nossa, a gente não muda o tempo, infelizmente. Ainda não. Teve uma vez que eu fiz um caso que era da Weather Channel. E aí, de novo, como que eu consigo fazer para poder medir a temperatura ou prever a temperatura em cada quilômetro quadrado do planeta utilizando computação, inteligência artificial. Era uma coisa absurda assim, de poder computacional, e isso fazia muito tempo. Isso já tem uns 10 anos que eu vi esse caso. Assim. São técnicas que são usadas já há muitos anos, né, de simulação. Sim. Eu acho que o uso da inteligência artificial, por causa desses dados que estão disponíveis, permite você aprender com os dados que já foram gerados. Né? Acho que essa é a beleza de usar a inteligência artificial. E vendo a pesquisa, né, você perguntou sobre o poder computacional, a gente sabe que assim, né, é uma jornada. Você começa com problemas pequenos e a partir do momento que você tem um recurso computacional que você consegue fazer aquele processamento no tempo que precisa, no custo que precisa, você deixa de simplificar algumas coisas e aí você precisa de maior poder computacional. Então, cada vez que vai ficando mais próximo da realidade, mais próximo do fenômeno físico, né, real, porque o mundo é analógico, ele não é digital, né? Então a gente tenta buscar essa precisão. Conforme você vai chegando, você vai precisando de maior poder computacional e técnicas que você consiga trazer isso para mais próximo da realidade. Então, isso vai evoluindo constantemente. Então é um problema que começa agora, amanhã, eu não estava considerando essa situação da corrente nesse pedaço, mas isso aqui interfere aqui. Aí você vai evoluindo e a coisa vai crescendo, entendeu? Aliás, isso que você falou, acho que é fundamental para todo mundo do mercado, assim, todo mundo que vai começar um projeto de inteligência artificial, às vezes fica naquelas, não, vou mapear tudo, vou fazer uma coisa gigante e tal. Cara, começa com um pedacinho, vai lá, prova seu ponto e como o Marlon falou também, né, vai surgindo 1000 ideias, você vai anotando no caderninho ali, vai puxando uma perninha para cá, para lá. Você traz a escala, né, você vai começar com pequeno e você vai escalando até a necessidade. A própria estrutura computacional que a gente tem, que eu acho que o Jairo pode até explicar, né? É um pouco assim, né, Gerô? Um pouco hierarquizada. Né? Hierarquizada. Você precisa começar pequeno, né? Testando, né? O seu projeto em máquinas com desempenho menor, né? Porque você não vai botar uma coisa numa máquina de grande desempenho, porque de repente aquele código que você gerou não vai rodar legal e você vai atrapalhar o coleguinha. Onerar lá o recurso e tal. Então você começa pequeno, testando em máquinas com menos desempenho, e aí rodou, tá redondinho e tal, você escala ele, aí sim você vai para uma máquina de desempenho maior. E sim, aí sim você pode onerar os recursos da máquina, que você não vai estar atrapalhando o seu colega, porque isso são filas, né? O pessoal vai entrando nas filas nas máquinas para poder rodar seus jogos. E isso tem um custo, né? Se você onera a máquina e não tem um resultado que você espera, é recurso que está sendo, né, desperdiçado. Então é isso, é mais ou menos isso mesmo, Fábio. A gente tem uma hierarquia, a gente começa, sei lá, rodando, agora nós vamos começar a rodar em notebook já de um pouco maior capacidade, depois a gente vai para máquinas workstation lá de 2 GPUs, depois sim a gente escala para os clusters NVIDIA que a gente tem para rodar coisas maiores. Entende? Assim funciona. Mas é porque não sempre tem o Jairo para poder organizar isso. Né? Nas empresas, às vezes, tem o CEO que está perdido, ele fica nessa. Pô, a vida inteira me falaram que eu tenho que planejar, que eu tenho que fazer a coisa toda organizada. De repente estão falando que com a inteligência artificial é diferente. Mas né? Mas não é, na verdade, não é só o Jairo, né? O Jairo é um dos que participa, porque a gente tem um grupo, né, de infraestrutura, que são pessoas, eu faço parte, o Marlon faz parte, tem outros colegas pesquisadores que fazem parte. Então a gente tem toda uma estrutura, a gente, desde o início, quando a gente faz a especificação da máquina, depois quando a gente recebe, como a gente instala, como a gente cria lá as condições operacionais para o pessoal usar a máquina, a política, olha, você vai poder rodar a máquina com N GPUs ou não, quer dizer, tudo isso aí é um grupo que depois a gente faz treinamento para o pessoal que vai usar, os pesquisadores, nem tudo. Isso aí não é uma coisa assim tão trivial, que o cara chega, usa e sai usando. Parece que é fácil, né? Você vai lá e roda, né? Mágico. Não é que nem smartphone, né? Não é que nem smartphone, tem um certo grau de
complexidade e requer que a pessoa seja treinada. Esse nosso grupo faz isso, o Marlon faz lá os tutoriais para esse pessoal, quer dizer, então tem todo um grupo, né, que trabalha essa questão de uso e otimização dos recursos que o centro tem, entendeu? Mas para quem é mais nerd, para quem é mais geek, assim, Fábio, quais os números do poder computacional que está à disposição da Poly hoje para esse centro? Hoje eles têm uma DGX A100, que é uma geração anterior, né, de GPUs da NVIDIA. Eles acabaram de adquirir uma DGX H100, que é a versão atual Hopper. A gente já anunciou uma nova geração, né, que ainda não está disponível, que é a Blackwell. Mas eles estão recebendo, aí está na fase de instalação dessa nova Já versão recebemos. do supercomputador, né, já está na parte de instalação. Agora, uma parte importante disso, assim, né, esse trabalho que eles fazem interno, né, então tem duas coisas. A primeira é que é um ambiente multidisciplinar. Então você vai ter pessoas de diversas disciplinas da universidade que vão utilizar. Então por isso tem que ter as políticas, as técnicas e software que eles consigam distribuir ou homogeneizar o uso da máquina para diversos usuários. E a gente faz um trabalho também com eles de, assim, a GPU é importante, mas quais são os workloads que vocês vão rodar? Quais são as ferramentas que vocês... Porque aí a gente define qual é a GPU correta, qual a arquitetura. Desde o que a gente começou, essa é a arquitetura ideal. Mas aí a gente trabalha com os grupos para mostrar softwares que a NVIDIA desenvolve, SDKs que o Marlon pode utilizar, porque aí facilita o uso, né? Tem muita coisa que não precisa reinventar a roda, eles vão se preocupar com a área da ciência que é deles e algumas coisas a NVIDIA já entrega para que eles possam acelerar o uso desse computador. Então, é uma coisa constante, né? Não é pontual, chegou a máquina, vamos conversar. Não, é uma conversa constante para ir, né? Se é uma nova tecnologia, talvez faça sentido vocês avaliarem isso aqui, entendeu? Então, isso é assim que segue. Não, perfeito. E assim, é muito louco quanto que a NVIDIA tem de SDK, né? Você conversa com o Jomar e o Marcel Saraiva também, são dois caras que, assim, são da NVIDIA, eles começam a falar, não, mas para isso já existe tal coisa, para isso já existe Omniverse, para isso já existe não sei o que lá. Você não tem que preocupar com o nome nem nada, a gente resolve para você. Acho que isso é muito legal de conversar com a NVIDIA, de perceber como que vocês estão abertos assim para quase todas as verticais, quase todas as indústrias existentes no mundo hoje. Assim. Exato, porque a gente viu que muitos projetos paravam por a falta de software. Então, por exemplo, o Mário é um engenheiro mecânico, né? Algumas vezes o engenheiro mecânico tem conhecimento da computação, mas algumas vezes não. Então, né, ele não vai criar ferramentas do zero, ele quer usar uma ferramenta para resolver um problema de negócio dele. Eu acho que essa é a ideia, resolver problemas de negócio. Exatamente. A GPU é a última pergunta que a gente faz, né? Primeiro é o problema de negócio, quais são os SDKs e softwares que estão disponíveis, e aí vem a arquitetura que vai processar isso no tempo que eles precisam. Perfeito. Vamos explorar mais casos de uso? Você falou bastante do seu projeto com o Oceano, mas não é o único que você está envolvido. Não, dentro do centro de IA, Tá. Eu estou nessa área de oceanos. Eu também uso IA em algumas áreas correlatas, né, um pouco dentro, um pouco fora do centro, mas tudo nessa área. Né? O grande projeto, né, a grande área que eu estou envolvido chama Physics Informed Machine Learning. É o Machine Learning, a IA informada por física. Tá. Quando a gente tenta misturar um pouco desses dois mundos, né? Porque a IA, como muita gente conhece, é baseada em dados. Então, eu tenho muitos dados aqui do Porto de Santos, eu tenho esses muitos dados de clima aqui nessa região, e vou criar um modelo em cima desses dados. Mas nem sempre os dados contam a história toda. Né? Ou, às vezes, eu precisaria de muitos dados, uma quantidade infinita de dados para fazer um bom modelo. Aí, o que eu faço? Eu volto para a forma clássica de fazer as coisas, para a física. Né? O que quer dizer física? O que quer dizer usar física? A física foi montada, essa física que a gente conhece hoje foi desenvolvida ao longo dos séculos, milênios. Eu não quero jogar tudo isso fora para lidar só com dados, né? Pelo menos não na minha pesquisa. O que eu faço? Eu tento misturar um pouco das duas coisas. Então, se eu vou fazer uma modelagem das correntes marítimas, eu sei, existem equações físicas que falam para mim o que pode acontecer naquelas correntes. Só que são equações que são muito complexas de se resolver em tempo hábil, ou com uma resolução que eu possa, de fato, usar. Aí qual que é a ideia agora? É tentar misturar um pouco desses dois mundos. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma modelagem no Porto de Santos. Eu quero prever o que vai acontecer nos próximos poucos meses ali. Só que a gente sabe que a gente está numa situação de mudança climática. Né? O clima está mudando. Mais trabalho para você. Mais trabalho para mim. Como então que eu vou fazer uma previsão para um mundo aquecido, né, para um mundo diferente do mundo anterior, se eu não tenho dados desse novo mundo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar misturar um pouco das duas coisas. Eu vou tentar trazer da física uma informação de o que vai acontecer, né, o que essa mudança climática impacta, junto com os dados que eu já tenho. Né, tentar casar um pouco dessas duas coisas.
E eu acho que é legal, assim, quanto mais dados a gente tem, mais longe a gente vai. Né? Para o oceano, a gente. Quantos por cento do oceano a gente conhece mesmo? É um número baixíssimo, Eu né? não lembro, eu sei que Mas é fundo do algo muito oceano pouco, é uma assim. coisa tão explorada quanto a Lua. Tem uns Algo dados assim, desses. exato. Posso estar falando besteira, mas tem uns dados desses. É um número absurdo de pequeno, assim, do tanto que a gente desconhece o oceano até hoje. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar algumas coisas e começa a anotar no caderninho as outras possibilidades, você começa a descobrir mais coisas e vamos além. Eu acho que pro oceano, por menos que a gente conheça o oceano, a gente ainda consegue prever alguma coisa. Mas falando ainda de fenômeno físico, fenômeno natural, terremoto, eu acho que é o mais difícil de todos hoje de prever, né? Vocês devem saber mais que eu. Mas Olha- vocês pensam que com a inteligência artificial é possível começar a trazer respostas diferentes para a sociedade também com esses estudos? A gente tem nos nossos grupos lá pessoas que sabem muito de terremoto, né? Você não- infelizmente, nenhum de não nós tô na três. Mas o que eu entendo de terremoto é ele dá muito pouco sinal antes. Né? Então, nas técnicas que a gente conhece, a gente tem que ter sinais, a gente tem que ter algum dado que indica, ó, vai ter um terremoto. A gente ainda está tentando entender o que causa isso, né? E é mais difícil ainda estudar porque não tem dado. Sim. E falando de SDK, você comentou, para Physics Informed Machine Learning, a Ah NVIDIA lá. tem um que chama NVIDIA Módulos, Ah lá. que é justamente para ajudar os cientistas nessa parte, porque tem já tem uma coisa desenvolvida para isso, para previsão de clima, né, de mudanças, de eventos catastróficos, né, tem muita gente usando essas técnicas para ajudar não só na parte oceânica, mas na parte de previsão de tempo também, né. De novo, aí, ó, eu tô falando do negócio, já existe o SDK Sempre pronto vai ali, sair uma um. área que a gente nem sabia que existia. Eu acho que isso é um recado legal para quem está assistindo, né? Assim, cabe em todo bolso pesquisar inteligência artificial? Sim, tem todos os níveis, né? A gente disse que é uma jornada e eu acho que a maneira como está acontecendo é uma maneira de você poder entregar, dar acesso, né, a esse tipo de tecnologia para todos os níveis. Então, como o Jairo falou, tem projetos que você precisa de pouco poder computacional. Você pode fazer num laptop, né? Mas tem projetos que você precisa de supercomputadores enormes, né? Tem N casos que a gente pode citar. Mas assim, é uma evolução. Não adianta você ter um problema grande para rodar num recurso pequeno e nenhum problema pequeno para rodar no. Não adianta ter um supercomputador se o seu problema não escala. Então é esse trabalho que eles fazem. Em que momento que eu vou usar o supercomputador? Ah, você está na parte inicial? Use o seu recurso, né, que você tem pequeno. Depois você vai escalando conforme a necessidade. Deixa eu ajudar a fazer um merchan aqui. Vamos lá. Não, a coisa do Jomaro é assim, a NVIDIA tem um projeto que chama Inception, nvidia.com/startups. Você entra lá, você consegue se cadastrar como startup e você tem um tanto para poder gastar, investir ali no seu projeto, não é isso? Uhum, sim, o Inception foi criado para isso, né, para ajudar startups que estão nessa fase de desenvolvimento, né, precisa de um apoio para se tornar, né, uma empresa maior, mas tem outros programas ligados à academia, por exemplo, não só a academia, mas a indústria também, por exemplo, o programa Developer, que aí são pessoas que estão desenvolvendo em cima de tecnologia da NVIDIA. Existe o programa de embaixadores da NVIDIA, ele tem que ser ligado à universidade, então são professores que têm um interesse em ser um embaixador e mostrar essas técnicas para os alunos. Existe, por exemplo, material didático que a NVIDIA cria em conjunto com professores de outras universidades para que os professores incluam nas suas disciplinas técnicas de computação acelerada, técnicas de deep learning, de ciência de dados. Então, é uma maneira assim, de capacitar, e eu acho que é uma das coisas que a gente vê que é um desafio mundial, é gente capacitada para fazer tudo isso. Né? Então, aqui são alguns heróis que passaram a mexer com isso há muitos anos atrás e agora tá pagando. Né? Mas, assim, os jovens hoje, eles vão ter acesso muito mais fácil. E a grande maioria desses programas e os SDKs são gratuitos. Então, assim, é questão de identificar o problema de negócio e ver qual daqueles atende a demanda e aí começar o projeto. Então, unificou. Todo mundo pode utilizar hoje em dia. Né? Aqui mesmo no estúdio, aqui no TD, a gente descobriu o Omniverse, quando o Marcel veio aqui, a gente começou a brincar. Hoje, tratamento de áudio é todo feito com inteligência artificial da NVIDIA, e você vai descobrindo os SDKs e vai evoluindo no trabalho, vai ficando cada vez mais fácil. Né? Mas tem um problema de negócio específico, né? Eu quero melhorar o áudio. Como é que eu faço melhorar o áudio? Né? Eu quero ver um ambiente digital. Como é que eu faço? Eu quero melhorar o processamento, incluir a física, né, a inteligência artificial nos meus fenômenos físicos. Tem outras coisas. Então, sempre tem um problema primeiro para resolver, né? Boa. Vamos falar de outro problema que a gente está resolvendo aí no centro também? Tá. Olha, eu acho que vale a pena talvez dar um panorama assim dos quais são os grupos, né? Eu acho que o Marlon falou que a gente divide os grupos em que a gente chama de desafios, né? Desafios de pesquisa, basicamente. Então, se você olhar o que a gente tem feito, tem um pouco dessa coisa de, o Jairo falou, né? Escolher desafios que são promissores, que geram interesse nos pesquisadores, geram interesse da indústria.
Também tem o problema, o desafio também de fazer coisas que a NVIDIA não está fazendo, porque senão Vou fazer algo já novo. está pronto. Então tem essa coisa. Então a gente tem um conjunto de desafios lá no centro, que uma parte muito grande do nosso investimento é língua. Línguas do Brasil, né? Língua portuguesa e línguas indígenas, né? Tem uma outra parte do centro que é um grupo que estuda impactos da inteligência artificial na sociedade. A gente chama isso o pessoal que está trabalhando com o Observatório da Inteligência Artificial. Legal. E tem um grupo de projetos, um grupo de desafios que é mais tradicional, assim, vamos dizer, dentro do tradicional de IA, que sempre muda. Alguns desses projetos são ligados a Physics Information Learning, que é o aprendizado de máquina baseado em modelos físicos. Isso acontece para oceanografia, acontece para fenômenos climáticos também, tem o pessoal de São Carlos que lida com isso. Tem um outro projeto que é tomada de decisão no agronegócio, tem outro que é tomada de decisão para diagnóstico e reabilitação em saúde. Esses são projetos que a gente financiou mais no passado, e agora a gente tem colocado menos recursos, eles acabaram crescendo e viraram grupos quase autônomos. E eu trabalho num grupo que lida com agentes conversacionais, agentes que, bom, hoje tem o ChatGPT, todo mundo conhece, mas a gente procura trabalhar algumas coisas específicas, a gente vai competir com a indústria, né, diretamente. No nosso caso, lá a gente está muito preocupado em como avaliar os modelos de língua, como que a gente avalia, né, como que a gente produz ferramentas para a indústria avaliar, e como que a gente usa isso especificamente para detectar argumentos falsos. Né? Então, deixa eu só falar um minuto sobre isso, que eu acho que é talvez interessante. Hoje se produz muita notícia falsa, né? Mas, assim, quem produz a notícia falsa, é importante lembrar isso, quem produz a notícia falsa é o ser humano. Né? O ser humano está tentando fazer alguma coisa. Então, existe a notícia falsa, que é inventada mesmo, ou uma notícia verdadeira fora de contexto. Né? Tem vários tipos de notícias falsas. E essa tecnologia de geração de notícias falsas ficou muito facilitada com a presença desses modelos e tal. Então, uma atividade que tem sido explorada na academia é como identificar que uma notícia é falsa. Então, você tem a questão de pegar um texto, olhar o texto e falar, olha, pelas características desse texto, isso aqui é absurdo, porque está falando que a pedra está caindo para cima, alguma coisa assim. Ou você pode pegar um texto que tem uma série de fatos verdadeiros, mas tem um argumento que é falso. Né? E essa é a parte mais difícil de detectar, porque, na verdade, tudo faz sentido, mas você tem que saber o que está por trás do raciocínio. Então, a gente tem um projeto nisso especificamente. Né? Na verdade, é uma colaboração entre o nosso centro e um centro da França. Né? O centro da França chama Trisia, é em Nice, tem um estudante lá, tem o pessoal, a gente tem interagido, para ver como é que a gente modela argumentos para ver quando que uma sequência de fatos, na verdade, é uma bobagem que não pode ser identificada. Então, tem todo um trabalho, isso aí não somos só nós, tem gente no mundo inteiro trabalhando em detecção de notícias falsas, argumentos falsos, porque global, é algo global, é um problema global. Né? Assim, e, inclusive, houve um estudo recente aí, produzido pela OCDE, e mostrando que, no mundo inteiro, as pessoas têm muita dificuldade de identificar notícias falsas. E o Brasil, nesses 21 países que foram estudados nesse estudo, ficou em último aí. O brasileiro é o que tem mais dificuldade de identificar notícias falsas. Então, a gente está Zap aí da família. muito preocupado, a gente está muito preocupados em identificar quando está falso. Né? Esse é o foco. É que eu acho que tem, como você mesmo falou, né, existe uma lógica para a construção dessas notícias. Da mesma forma que a inteligência artificial, quando você pega o LLM ali para ele poder fazer um texto para você, ele deixa rastros, ele adjetiva muito, ele usa umas palavras mais que as outras. Exatamente. Hoje você consegue bater o olho e falar, esse texto é feito por inteligência artificial. Acho que essa evolução também acontece. Né? Exatamente. É quando você se acostuma a ler, né? Você percebe, opa, esse aqui não é um ser humano que falaria. E eu acho que tem sido feito muito esforço para encontrar detectores de texto produzido de forma artificial. E isso vale para a educação, por exemplo. Né? Isso pode ser útil para a educação. Por exemplo, você vai identificar quando que o seu aluno usou lá um software, não fez nada e só copiou. Então, tem uma série de aplicações. Né? Essa tecnologia de detecção de textos artificiais tem uma série de aplicações. Nós estamos focando especificamente em argumentos falsos. Perfeito. Bom, antes da gente começar, eu estava contando para eles aqui que eu era para ser aluno do professor Fábio, porque eu quis fazer mecatrônica até a hora do vestibular.
Aí eu fui numa festa, o pessoal era muito legal pra fazer comunicação. Aí só por isso que eu tô aqui fazer comunicação. Mas, cara, uma coisa de fake news que eu fico pensando, assim, uma forma de encontrar ou de rastrear isso seria utilizar a inteligência artificial com blockchain, por exemplo. Porque aí, sei lá, de repente você fizesse uma cadeia que essa aqui, ela tá garantida porque a fonte dela tá aqui via blockchain. Poderia ser um projeto para apresentar aí no centro, não? Não, com certeza. A gente tem na USP pesquisadores em todas as áreas que você puder imaginar. Tem gente lidando com segurança, com blockchain. O que a gente faz no nosso centro é identificar um projeto, ver quem que pode participar, né? Tem gente da engenharia mecânica, tem gente da oceanografia, tem gente da medicina e tem gente que entende blockchain também. Se aparecer um projeto interessante, que a gente possa de fato contribuir, a gente vai fazer as conexões. Né? Então é um pouco isso que o papel do centro, Legal. conectar os pesquisadores das várias áreas. Perfeito. Tem um outro ponto, assim, que eu acho que quando se pensa em academia, pelo menos na minha época, né, aquela coisa, era uma ementa feita que era revisada a cada sei lá quanto tempo. Hoje não dá mais para ser assim, né? Hoje tem que estar ali na velocidade da tecnologia. Como é que mudou a rotina de vocês nesse sentido? Isso é mais para você, Fábio. Eu acho que a gente vive um pouco agora sob mais pressão, né, para ter assim olha, no nosso caso, né, a gente está vendo assim uma área de inteligência artificial e computação em geral que está virando de ponta cabeça a cada 2 anos, né? Então também tem o seguinte lado, né? Quando muda muito, aí você também não pode mudar tanto, porque senão vira uma confusão na cabeça dos estudantes. Então, o que eu acho que o papel da universidade é acompanhar o mercado o mais rápido possível, mas dar as ferramentas básicas para que depois a pessoa vá lá, entendeu? E, vou conversar com a empresa e arrumar as ferramentas, né? Então, eu acho que isso tem que ser mantido, tem que ser mantido em mente, senão a gente fica meio doido, né? Mas a gente tem vivido, né, Marlon, assim, a necessidade de mudar muito o currículo e adaptar muito. Você tá Eu estou nesse meio, é até interessante, porque eu dou aula em 2 áreas um pouco distintas. Eu dou aula também nessa área de IA, mas eu também dou aula de mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos é uma ciência que está consolidada. Ela evolui, sim, né? Existe muita pesquisa, existe muita coisa acontecendo, mas é um progresso mais lento, né? A minha aula de mecânica dos fluidos, ela muda muito pouco. Né? O conteúdo que eu vou apresentar para eles, eu não vou chegar um dia e falar, gente, inventaram uma física nova aqui. Isso não acontece. Mas na área da IA, quando eu dou aula, cada vez que eu vou preparar a aula, cada semestre que eu vou dar uma aula diferente, eu tenho que atualizar. Né, eu tenho que mudar um pouco. Por quê? Porque o foco, tanto do foco do mercado, foco da academia mudaram nesse meio tempo, quanto novas tecnologias surgiram. Né, isso a gente tem que ir se adaptando. Então, essa área da IA é uma área que está muito em alta hoje em dia, a coisa está mudando muito rapidamente, a gente tem que acompanhar, mas como o Fábio disse, a gente também não pode deixar de lado a base. Né, minha primeira aula de IA, redes neurais, quando eu vou falar, é a matemática por trás. A matemática é fixa, é a mesma. Aí quando eu acabo a aula, eu falo, gente, esquece isso aqui, esquece matemática, mas não esquece não, claro. E vamos usar alguma biblioteca já pronta para isso. Né? Então, a base é consolidada, a base é muito semelhante, mas as formas de aplicar isso vão mudando muito rapidamente. Eu acho que uma coisa que mudou muito nos últimos anos, assim, desde, sei lá, 10, 15 anos atrás, quando eu ministrava essas disciplinas, é que essas ferramentas pré-prontas, elas ficaram muito mais poderosas, né? Então a gente ensinava, você abre o computador e vai programar em C lá, ou linguagem C, e agora você tem programa em Python e chama um monte de bibliotecas, né? Então eu acho que houve uma mudança assim conceitual no procedimento das pessoas e tal. E a gente está acompanhando, claro, a gente está tentando acompanhar, acho que é importantíssimo acompanhar. É importantíssimo também oferecer a base, né? Eu acho que quando você decidir fazer mecatrônica de novo, você vai ver que as coisas mudaram, mas nem tanto. Tudo continua no mesmo Tem que lugar. conhecer a base para dar valor a essas ferramentas, né? Exatamente. Tem que conhecer, tem que saber, né? Eu acho que talvez esse seja o grande valor da universidade hoje, né? Entender as bases. As pessoas vão para o mercado, pegaram um Python ali, como você disse, com uma SDK da NVIDIA e acha que está sabendo tudo. Pois é. Sabe a base Não, exato. E essa questão da base me ajuda também a acompanhar o que está surgindo de novo. E é o que você falou, às vezes eu tenho que voltar nas bases da física para poder entender o que a IA está fazendo. Sim, nessa primeira aula que eu dou de IA, quando eu vou falar principalmente de redes neurais,
Eu coloco a equação lá, uma equação de matriz. Então, no ensino fundamental, no ensino médio, você viu uma matriz, eu nunca vou usar isso. Tá, você está usando. Você chama o ChatGPT, tem muita operação matricial lá embaixo. E eu sabendo dessas operações, eu consigo acompanhar muito mais o que está no mercado, o que está surgindo por aí também. Porque eu não estou aprendendo tudo do zero. Só estou pegando essa mesma base que eu conheço e adaptando para um novo uso. E você vai usar ela de maneira mais efetiva, porque ela foi treinada para resolver um problema específico. Quando você conhece o problema, você consegue interagir de maneira mais eficiente com a ferramenta, né? Então aí ela se torna uma ferramenta que vai te ajudar. Essa questão da base é assim, né? Quando a gente estava fazendo lá no meu tempo, ginásio, né? Colégio, ginásio, colégio, e tal, entrava o professor de matemática e falou assim, pô, mas onde é que eu vou aplicar isso aí, né, professor? Você ficava assim intrigado, quer dizer. Hoje você sabe que matemática te ajuda a entender o mundo, né? Quer dizer, é a questão da base. Se não tiver, o cara não vai, entendeu? Não vai Pode usar entender. calculadora hoje, mas sabe fazer conta, né? Lógico. Pois é, tem que saber por que 2 mais 2 dá 4 ali, né? Qual que é a lógica daquilo Mas ali, isso né? eu acho que, já que a gente está falando de ensino também, que é um assunto infinito, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando antes da questão do aluno gerar, né? Gerar material. Hoje em dia você tem até essa possibilidade, até que não existia há pouco tempo atrás, gerar texto, né? O aluno vai gerar um texto e isso não existia. Você dá uma questão, o aluno vai na internet e já tem um computador que gera uma pergunta, uma resposta. Mas eu acho que isso mostra o quanto que a gente precisa realmente ensinar as pessoas que essas ferramentas precisam ser usadas com cuidado, elas geram informação falsa. Então tem uma série de coisas que a gente está lá para orientar, né? Isso que é o papel da universidade. Exatamente. Assim como o aluno vai usar uma calculadora na prova? Vai, porque no mundo real ele vai usar uma calculadora também. Ele tem que saber fazer 100, né, para entender a base, mas ele vai usar uma calculadora. Vai usar um LLM para fazer um texto? Cara, no mundo real você vai usar um LLM para fazer um texto. Então que aprenda a usar de forma consciente, de forma correta. Né? Meus alunos que esperem, se tiver algum vendo aqui, eu estou pensando para esse próximo semestre trazer um texto de LLM falando sobre resolvendo alguma questão, alguma coisa, porque ele fala muita abobrinha. Então eu vou trazer o texto já pronto, trazer a resposta e que os alunos achem qual foi a abobrinha que ele falou. Boa. Esse é um exercício legal, hein? Desafio. Um outro ponto importante que o Mário comentou, assim, né, utiliza para essas partes muitos dados, né, até da parte de remoto que não tem muito dado para a gente treinar, né. Então, assim, um passo anterior a isso também é você fazer uma curadoria dos dados, você tratar o dado, porque se o dado tiver errado, a resposta vai ser errada se você treinar, né. Então, assim, e a gente vê um mundo... né? Exato. Então, a gente vê um mundo agora que é assim, né, pensando em inteligência artificial e computação de alto desempenho, continua existindo a simulação como era feita, você cria algoritmos que vão simular problemas físicos, e aí você começa a colocar inteligência artificial para usar esses dados para melhorar a saída daquilo. Então, de novo, são ferramentas para melhorar, né, para expandir a inteligência humana, né? Então, usando isso como ferramenta, você conhecendo a base e usando isso como ferramenta para fazer além, né, existem cálculos, né, de dinâmica do fluido, você pode fazer na mão? Pode, vai demorar 1 ano. Né? Hoje você usa um software que ele faz em alguns dias, né? Então, pois é, então assim, os avanços que você atinge com isso são enormes, mas você tem que conhecer onde você vai ganhar usando aquela ferramenta. Eu vou usar o gancho aqui de falar de poucos dados, né? E nem tão poucos, mas varia muito, né? A questão de quantos dados você tem. Então, por exemplo, na língua inglesa, em inglês existe muito dado, né? Existe muito dado. Então, esses modelos de hoje para a língua inglesa funcionam muito bem, mas funcionam muito pior para línguas que têm poucos dados, né? Então, o português é uma língua que tem relativamente poucos dados. Daí vem a importância do nosso trabalho lá no centro, a gente tem focado muito nisso, né? Acho que o Jairo sabe, a maior parte do nosso investimento é esse, né? Nessa área, nesse Essa desafio. área. Então, assim, desenvolver ferramentas para português, porque português é uma língua de relativamente poucos recursos. Então, a gente tem trabalho dos colegas Marcelo Finger, Thiago Pardo, Arnaldo, Sandra, várias pessoas envolvidas em fazer uma curadoria de dados, coletar dados, anotar os dados de forma linguisticamente correta, para que a gente tenha mais dados acurados em português. E esse problema é muito maior ainda em línguas indígenas, porque em línguas indígenas, o Brasil tem mais de 200 línguas. Várias estão em extinção, várias assim, tem pouquíssimo texto, né? Às vezes o texto que existe é um texto que é questionável, por exemplo, se for a Bíblia, será que é um texto que reflete a cultura dos povos originários? Então, existe um projeto no centro, que inclusive esse é realmente feito em parceria com a IBM, um dos coordenadores é o Cláudio Pianes, que é da IBM,
que é um projeto que procura trazer, combinar poucos dados em línguas indígenas com ferramentas que já existem em línguas com mais dados, né? E combinar isso, aí existe uma necessidade de cálculo intensivo, e a gente usa bastante o cluster para isso, mas é muito mais desafiador você trabalhar com línguas que têm poucos recursos, né? E é justamente aí que nós estamos tentando focar no centro, né? Que são as línguas do Brasil. Tá. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas o que vocês estão tentando buscar de informação dessas línguas do Brasil? Assim, como que isso é aplicado? Bom, aí, como eu disse, né, é um projeto conjunto que já tem alguns anos, né? O foco, porque o que acontece é o seguinte, a Unesco determinou uma década de proteção e preservação de línguas indígenas no mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem um problema de línguas indígenas com pouco uso, né? E muitas em extinção, né? Tem milhares de línguas em extinção no mundo. Uma das coisas que faz a língua entrar em extinção é quando os jovens não falam mais a língua, né? Quando só os velhos falam a língua, aquela língua está perdida, né? Porque os jovens não vão levar adiante. Então, o trabalho é um pouco na direção, no sentido de fazer tradutores de línguas para línguas, né? E fazer ferramentas para que os jovens se interessem a usar o smartphone com a língua dos ancestrais e tal. Isso, como eu disse, é um trabalho muito liderado pelo nosso colega, o Cláudio Pinhanes, que é da IBM, mas é professor visitante lá na USP, né? E ele coordena essa parte com vários colegas da linguística, da parte de línguas. Esse é um projeto extremamente multidisciplinar, né? Esse daí é o mais disciplinar. E o que eles fazem? Eles vão nas aldeias, eles têm ido nas aldeias, eles começaram trabalhando com algumas línguas, acho que 40 línguas, agora eles estão focando mais em uma língua particular, que é o Ingatu, que é uma língua que tem vários povos falam essa língua. Então é uma língua que tem poucos recursos, mas não tem poucos, né? Entre as línguas do Brasil, essa é uma que tem alguma quantidade maior. O objetivo é esse, é fazer ferramentas para que interessem os jovens a usar e preservar a língua. Cara, isso é muito legal que você está falando, porque tem um outro episódio que a gente gravou aqui também com o Daniel Fink da ICANN, a ICANN que cuida de todos os domínios da internet, né? O .com.br, a ICANN resolve e entrega aqui para a FAPESP cuidar, assim como o .es da Espanha, o .ar da Argentina e tal. E eles agora estão entrando com um projeto que é de trabalhar caracteres especiais. Então, a partir de agora, a gente pode criar o domínio transformação digital com C cedilha e com TIL. Isso para o brasileiro talvez não faça muita diferença, ele pode até pensar, putz, eu vou botar um domínio com C cedilha, eu não vou vender para fora. Mas para lugares que têm povos originários ou línguas originárias mais fortes, isso está fazendo uma grande diferença. Ele conta que no Paraguai, por exemplo, com o Guarani, o pessoal está adotando isso de uma maneira absurda. E é uma maneira de você fazer o jovem utilizar a língua e não deixar aquilo ali morrer. Com certeza, com certeza. Um projeto muito interessante, assim, que estamos conversando, acho que é interessante falar desse. A Índia tem muitas línguas. E na Índia é assim, né? Uma língua pequena já é uma língua que é falada por vários milhões de pessoas. Então, eles têm um projeto muito interessante na Índia de colocar no celular a possibilidade da pessoa falar em qualquer língua lá, várias línguas pelo menos, e consultar os serviços públicos. E é um dos projetos mais bem-sucedidos do mundo nessa questão de inclusão social, né? Então, é algo que a gente pensa assim, em prover ferramentas para o Brasil que tenham essa pegada, né? Que levem a incluir mais povos e mais pessoas aí do país. Perfeito. O pessoal, mais algum ponto que vocês gostariam de trazer para a conversa? Algo que a gente, de repente, não tem abordado, que vocês gostariam de falar? Eu acho que esse assunto é infinito, né? A gente poderia ficar discutindo o que é intersticial, o que não é e tal, mas eu acho que deu para dar uma ideia aqui básica do que a gente está fazendo. Eu agradeço muito, queria agradecer muito a NVIDIA, agradecer a vocês aí. Da minha parte, só agradeço. Eu também agradeço muito o convite de estar aqui, de poder falar um pouco do que a gente faz, de conhecer um pouco mais do lado da NVIDIA também, né? E acho que, exatamente, esse é um assunto infinito, a gente podia ficar dias falando aqui. Não, tem muito projeto ainda, que a gente podia trazer 20 Marlons aqui. Exato, não, e tem gente lá para falar de tudo quanto é coisa que vocês quiserem, mas acho que por hoje seria isso mesmo. Legal. Pode ficar numa outra rodada, né? No Aí, futuro, quem sabe. Já tem mais episódios aqui, ó. Não, mas é isso, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, discutindo um pouco, falando um pouco do que a gente faz e como a gente faz, né, e os recursos que a gente usa para fazer também, é importante, no caso da NVIDIA. Boa. Alguma maneira das pessoas conhecerem mais sobre o centro? Tem um site, algum lugar para... Tem, o site é C4AI.com.br,
poli.inova.usp.br. Beleza, então a Mas gente também deixa... tem lá o nosso espaço físico, lá na universidade, na USP, aqui no campus de São Paulo, também tem no campus de São Carlos, mas a nossa sede aqui em São Paulo, no Centro de Inovação da USP, no prédio do Centro de Inovação da USP, a gente ocupa lá um espaço desse prédio. E no nosso site tem todas as informações que a gente passou, inclusive dos desafios, tal. Também tem os contatos, porque às vezes as pessoas querem contactar Tem mídias sociais, né? tem as mídias sociais, a gente também tem um trabalho de divulgação do centro, de difusão do centro também bastante intenso, tem nosso canal no YouTube. Enfim, tem as mídias aí que o pessoal pode encontrar a gente. Boa, pesquisador Brasil afora, entrar em contato para poder fazer essas pontes, né? Tem os contatos, exatamente, para entrar em contato para fazer as pontes. A gente está lá à disposição, disponível o tempo todo, e eu estou lá o tempo todo, com certeza. Os pesquisadores, às vezes, têm que sair para os seus congressos, para as suas... né? Mas a gente está lá, alguém vai atender com certeza. Perfeito. Tá bom? Fábio, últimas palavras? Queria só agradecer também uma vez mais vocês poderem participar aqui e falar um pouquinho mais, né? A gente acaba conversando, mas a gente não sabe muitas vezes em detalhes o que vocês estão fazendo. Eu acho bem legal, tem bastante coisa que a gente pode colaborar e deixar um convite, né, para quem está assistindo, né, que existe muita coisa que pode ser feita, né? De novo, o céu limite é aplicar, né? A gente às vezes fala muito sobre inteligência artificial, mas é aplicar para resolver problemas, né, que fazem sentido resolver. Então, as técnicas estão aí, o conhecimento, né, pessoas que podem compartilhar isso é importante. Agradecer uma vez mais a presença de vocês. Perfeito. Bom, pessoal, esse episódio fica por aqui, mas a gente deixou o link do site aqui ao lado no texto também para vocês já clicarem, acessarem, conhecerem mais do Centro de Inteligência Artificial da Poli. Agradeço demais a presença aqui do Fábio Alves, que é gerente de negócios para vertical de ensino superior e pesquisa da NVIDIA para a América Latina, o Jairo Carlos Filho, gestor executivo do Centro de Inteligência Artificial da USP, o Fábio Cosman, que é coordenador do Centro de Inteligência Artificial da USP também, e o Marlon Matias, que é professor da Poli, pesquisador do centro, contou para a gente aí os estudos e as coisas que ele tem feito de legal por lá. Pessoal, muito obrigado pela presença, valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.